O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, a restaurar a vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e para anunciar o ano aceitável do Senhor. Bem-vindo a mais um episódio do nosso programa Íntimos do Santo Espírito. I get caught up in all these petty things, losing sight of what matters to you. But then you come and take me by the hand. You say, come up here with me. Nesse episódio, nós iremos falar acerca de 3 fatores, meus queridos, que têm impedido a unção do Espírito Santo de Deus de fluir em muitos ministérios e denominações. O Espírito Santo de Deus, nesses últimos dias, ele tem ungido a muitas pessoas para carregar a tua unção e o teu poder sem limites. Mas a pergunta que soa no coração de muitos nos dias de hoje é: Senhor, o porquê que eu não tenho visto essa mesma unção em minha igreja, em minha denominação que eu congrego, que eu pertenço? E aqui vai, meus queridos, a revelação para isso que muitos de vocês têm passado e têm enfrentado nos dias de hoje. Tenho eu observado, meus queridos, que muitos têm recebido a unção através de homens de Deus, através de congressos, conferências de unção, avivamentos, seminários. Tais pessoas têm sido ungidos, têm recebido a unção do Espírito Santo de Deus, até mesmo em teu lugar secreto. Ao entrar na presença de Deus, eles conseguem sentir a unção, o poder do Espírito Santo de Deus. Mas dentro de muitas igrejas, quando você entra, você não sente essa mesma unção e você se pergunta: Senhor, o que há de errado? Será que eu tenho me consagrado o suficiente? Será que realmente a unção está em minha vida? Será que realmente eu recebi a transferência de unção? E muitos outros pensamentos passam a fluir sobre a tua mente e o teu coração. Eu quero poder te ajudar, porque essa mensagem é uma revelação que veio do coração do Pai para este momento, para, meus queridos, este tempo. Talvez o que eu irei citar aqui é exatamente o que está passando com você. Uma coisa eu sei, meus queridos, muitos irão se alimentar através dessa palavra, porque antes de nós estarmos aqui produzindo esse conteúdo, meus queridos, trazendo a vocês a mensagem, a palavra do Senhor, antes nós estivemos no monte, estivemos no secreto, buscando em Deus a revelação para esse próximo episódio. E o Espírito Santo de Deus, ele queimou muito forte em meu coração e meu espírito, ministrando acerca dessas verdades. E nós queremos falar aqui nesse episódio, meus queridos, acerca dos 3 fatores que têm travado a unção em muitas igrejas. E a pergunta é: por que a unção do Espírito Santo não flui em muitas igrejas, em muitos ministérios? Em primeiro lugar, meus queridos, eu quero dizer para você que a incredulidade é uma arma poderosa que Satanás ele usa para parar o avivamento, para parar o mover do Espírito Santo. E a plena verdade que eu tenho para dizer para vocês, meus queridos, que a grande maioria das pessoas hoje vive debaixo desse jugo da incredulidade. O povo já não crê, o povo já não consegue, meus queridos, gerar a fé, a convicção para o sobrenatural. Está no coração do Senhor Jesus manifestar o teu poderio. Quero te dizer com toda a convicção que o Senhor Jesus Cristo, conforme diz a tua palavra em Hebreus 13, versículo 8, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua operando sinais, prodígios e maravilhas. Mas o que tem mudado nos dias de hoje, meus queridos, o nosso Senhor Jesus? A ação do Espírito Santo? Não, meus amados, o que tem mudado é que essa geração que tem se levantado já não crê no sobrenatural, já não consegue acreditar no poderio de Deus. Agora, como que o Espírito Santo de Deus irá operar? Como que ele irá atuar se já não há mais fé no coração das pessoas? O Senhor Jesus, quem foi o Senhor Jesus, o Rei da Glória? Aquele que carregou altos níveis de glória.
aquele que literalmente ao andar sobre essa terra, a palavra de Deus diz em Atos 10, versículo 38, que Deus havia ungido a Jesus Cristo de Nazaré com espírito e com virtude, com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos. Meus queridos, havia uma explosão de milagres através da pessoa de Jesus. Havia a maior manifestação da glória de Deus sobre essa terra. Sinais, prodígios, maravilhas, paralíticos se levantando, cegos enxergando, os endemoniados sendo livres, libertos. Mas quando o Senhor Jesus chegou em um determinado lugar, que diz a palavra que era a tua pátria, diz as Escrituras, meus queridos, em Mateus 13, versículo 58, que ali o Senhor Jesus não pôde operar muitos milagres por causa da incredulidade. O próprio Senhor Jesus, carregando tanta unção e tanta presença, não pôde operar ali, meus queridos. Por quê? Porque a incredulidade no coração do homem tem um poder de parar até mesmo a ação de Deus. Se existe algo que Deus ele exige de nós, é a nossa fé. E nós precisamos ter essa convicção dentro de nós. O próprio Senhor Jesus, meus amados, ele exigiu das pessoas que estavam à tua volta que eles viessem então crer, para que eles pudessem então viver o sobrenatural. Qual foi a palavra que ele liberou, meus queridos, para Marta e Maria? Se crer, verás a glória de Deus. Só há uma forma de nós contemplarmos o avivamento nos dias de hoje. Só há uma forma de nós vermos os nossos templos sendo inundados pelo poder do Espírito Santo. Isso, meus queridos, é através de nós remover toda incredulidade no meio do povo de Deus. Talvez você é uma pessoa que crê demais, e a prova de que você crê é que você tem orado, que você tem buscado, você tem pagado um alto preço, você tem se esforçado. Mas e as pessoas à tua volta? As pessoas que se encontram dentro do templo onde você congrega? O teu líder, o teu pastor, será que essas pessoas que estão à tua volta são pessoas que realmente crê? Será que são pessoas que estão livres desse jugo da incredulidade, meus queridos? É algo, meus amados, muito sério que tem acontecido nos dias de hoje. Eu vejo muitas pessoas se entristecendo, dizendo: Senhor, por que não há avivamento na minha igreja, na minha denominação? Por que não há avivamento dentro dos templos? E aqui está o primeiro fator que tem impedido a unção de manifestar e ser liberada em muitos lugares: a incredulidade. Nós precisamos combater a incredulidade através do poder da palavra. A incredulidade é o oposto da fé. E as Escrituras dizem que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Hebreus 11 diz, meus queridos, que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera. Você tem esperado o avivamento? Você tem esperado o poder de Deus? Você tem esperado ver o Espírito Santo de Deus inundar os templos? Precisamos enxertar fé no coração das pessoas. Precisamos enxertar fé no coração, meus queridos, da igreja de Jesus Cristo. As Escrituras dizem ainda no livro de Hebreus 11, versículo 6, meus queridos, que é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. O Espírito Santo de Deus, ele tem um avivamento para os nossos dias. O Espírito Santo de Deus, ele tem um avivamento para a tua igreja. Mas nós precisamos, meus queridos, combater toda a incredulidade no coração dos filhos de Deus. E talvez, meus queridos, seja exatamente isso que você tem enfrentado em tua denominação, em tua igreja. Talvez em ambientes em que você vai para até mesmo ministrar e você nota que a unção não fluiu tanto assim. Muitas vezes, meus queridos, nós queremos achar um culpado, o porquê que a unção não fluiu. Então a gente começa, meus queridos, muitas vezes julgar nós mesmos. Mas será que eu orei pouco? Será que eu busquei pouco? Será que o problema, a deficiência está em mim? E muitas vezes, meus queridos, é um nível de incredulidade no ambiente. E o Senhor Jesus carregando tanta presença, assim como eu já citei, o Senhor Jesus carregando tanta presença e tanta unção, não pôde efetuar em tua própria pátria muitos sinais. Agora você pode pensar, você pode imaginar o próprio Rei da Glória, o Senhor Jesus, aquele que carregou a maior unção sobre essa terra, tendo dificuldade de manifestar o poder do Espírito Santo, tendo dificuldade de manifestar o poder de Deus. Se isso aconteceu com o Senhor Jesus,
certamente irá acontecer comigo, irá acontecer com você. Então não se entristeça, mas peça ao Espírito Santo de Deus discernimento espiritual do que realmente está acontecendo no ambiente onde você se encontra. Então você irá conseguir discernir o porquê que a unção não se manifestou como era para ela estar manifestando. Meus queridos, aqui está o primeiro fator que tem impedido a unção de se manifestar. Que possamos, meus queridos, combater a incredulidade no coração dos filhos de Deus e que possamos sermos ousados para crer no poder do Espírito Santo de Deus. E quanto mais nós crermos, maior será os sinais e a manifestação do poder do Espírito Santo. Vamos mergulhar, meus queridos, nessa mensagem gloriosa. Eu quero estar gravando de várias partes desse ambiente tão bonito, e o Espírito Santo de Deus irá continuar nos ensinando e ministrando aos nossos corações, porque está no coração do Pai liberar nesses últimos dias uma poderosa unção sobre os teus filhos e filhas, homens e mulheres que têm buscado a tua face, que têm buscado a tua presença. Venha conosco, em nome de Jesus. Eu tenho visto, meus amados, a unção, o poder do Espírito Santo de Deus de uma forma muito linda, de uma forma sobrenatural. E eu já vi na minha caminhada o nosso precioso amigo Espírito Santo tocar até mesmo em pessoas incrédulas, em pessoas, meus queridos, que em outras palavras não tinham vida nenhuma com Deus. Mas o que é isso, meus queridos? Quebra de protocolo. É quando o Espírito Santo de Deus, na tua soberania, ele resolve dar uma demonstração de poder para mostrar a realidade dele às pessoas, mas isso é uma exceção. Por quê, meus queridos? Porque está no coração de Deus encontrar a fé e a convicção dentro de nós. Agora, se as pessoas à nossa volta têm a incredulidade em teu coração, está debaixo desse jugo, certamente tais pessoas não verá o poderio de Deus. Então nós, meus queridos, se nós realmente queremos ver um dos maiores avivamentos de toda a história, nós precisamos crer, ter a certeza e a convicção em nossos corações. E se as pessoas à nossa volta não têm essa fé, você, presta atenção, você pode até mesmo carregar a unção, carregar um certo nível de glória, de autoridade sobre a tua vida, mas você vai ter dificuldade de ver o nível real da unção que você carrega por causa das pessoas à tua volta, por causa da incredulidade das pessoas à tua volta. Esse é o primeiro fator, meus queridos, que tem impedido a unção do Espírito Santo de Deus de fluir em muitas igrejas. O segundo fator, meus queridos, que tem impedido a maravilhosa unção do Espírito Santo de Deus de fluir nesses últimos dias em muitas igrejas, em muitas denominações, é a falta de oração. Você é uma pessoa que busca, você é uma pessoa que ora, você é uma pessoa que tem um relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. Mas e as pessoas que estão à tua volta? As pessoas que estão dentro de muitos templos nos dias de hoje? Meus queridos, é um conjunto de engrenagem. Se a pessoa é incrédulo, automaticamente ele não vai orar. Eu oro porque eu creio, eu oro porque eu acredito, eu oro porque eu sei que vai haver um resultado em minha busca. E o que é oração? Um diálogo, um relacionamento com Deus. Então, se eu estou em um ambiente onde as pessoas não oram, onde as pessoas não se relacionam com Deus, meus queridos, certamente haverá uma dificuldade para que a unção venha fluir. Você tem se consagrado, você tem feito a tua parte. O problema é que nós muitas vezes achamos, meus queridos, que o responsável pela unção, o responsável por carregar a presença de Deus é somente o pastor, é somente o avivalista, é somente um ungido, o profeta que foi ali para ministrar. Não, está errado. Está errado, meus queridos, está errado. Se vocês querem ter um êxito sobrenatural, se vocês querem realmente contemplar o poderio de Deus, não somente você precisa viver uma vida de oração, não somente você que precisa viver uma vida de comunhão com o Pai, mas as pessoas que estão à tua volta.
As pessoas que estão dentro do templo que você congrega, elas precisam orar. O que a oração faz, meus queridos? A oração nos aproxima de Deus e a oração nos deixa mais sensível ao Espírito Santo e ao mundo espiritual. Automaticamente, quando um homem de Deus que carrega a unção começar então a ministrar, eu estarei sensível o suficiente para sentir a unção que está sobre a vida do homem de Deus e para receber a unção que está sobre a vida do homem de Deus, porque como eu citei que é um conjunto de engrenagens, se eu oro é porque também eu creio, então eu não carrego a incredulidade dentro de mim, automaticamente eu estou crendo no manto, na unção que está sobre a vida do pastor, do homem de Deus, da mulher de Deus. Automaticamente uma consequência desse conjunto de engrenagem é que eu irei então receber a unção. Eu irei ser envolvido pelo poder do Espírito Santo. Mas o detalhe é o seguinte, meus queridos, o que eu quero ensinar aqui nesse episódio é que muitos de vocês têm tido a dificuldade de manifestar o poderio de Deus. Eu estou liberando aqui fatores que têm acontecido nos dias de hoje. Eu tenho viajado para muitos lugares, Deus tem me revelado muitas coisas e me mostrado muitas coisas. E isso que eu estou citando, os grandes homens de Deus também passam. Talvez eles não receberam ainda o comando para estar falando acerca de determinado assunto. Mas é uma realidade que nós precisamos encarar nos dias de hoje. Meus queridos, há uma incredulidade reinando no coração de muitos. E há uma falta de oração também, meus queridos, porque as pessoas se encontram em sequidão espiritual. E o pior de tudo, eles se acomodaram, eles estão dentro de um círculo, dentro de um ambiente, meus queridos, de comodismo tão grande. Então, meus queridos, para eles estão bom demais, para que orar? Para que, meus queridos, sair da tua zona de conforto? Automaticamente os céus estarão trancados. Então, você sabe aquele sentimento que você está ministrando e a palavra está entrando em um ouvido e saindo no outro. Você está falando da pessoa maravilhosa do Espírito Santo de Deus e parece que você está falando em outras línguas para aquelas pessoas. Por quê? Porque eles não têm intimidade, relacionamento com o Pai. Só conhece o Pai aqueles que buscam a face do Pai. Buscar-me-eis, me achareis quando me buscar de todo o vosso coração, diz o nosso amigo Espírito Santo, é a palavra do Senhor. Não tem como nós encontrarmos, queridos, com o nosso amigo Espírito Santo de Deus se nós não tivermos um despertamento dentro de nós. E muitos hoje ficam esperando somente através da unção do profeta, ficam esperando somente pelo profeta. Não está vindo aí na minha igreja um grande homem de Deus. Aí a pessoa gera aquela expectativa que o homem de Deus é um Deus sobre essa terra. Não, nós somos um homem de Deus, mas você também precisa fazer a tua parte. As pessoas que estão à tua volta, a tua igreja, a tua denominação precisa fazer a tua parte. Por quê, meus queridos? Porque o que eu vou receber é para mim. Eu não posso pagar o preço para você, eu tenho que pagar o preço para mim ter a minha intimidade e minha unção com o Espírito Santo. Agora as pessoas querem se apoiar e querem se encostar somente no manto, na unção que está sobre a vida do homem de Deus. E eles ficam de boa, não querem pagar o preço, não querem orar. E isso, meus queridos, leva os céus a estarem trancados, literalmente fechados. Aí você agora começa a discernir o porquê que a unção não se manifesta em tua denominação. Você quer ter êxito na tua denominação, você quer ter êxito aonde quer que você chegar. Não somente viva uma vida de oração, de comunhão com Deus, de relacionamento, mas estimule, ensine os filhos e as filhas de Deus a ter intimidade e relacionamento com Deus. Nós temos uma necessidade extrema de viver uma vida de oração, meus queridos. As Escrituras dizem no livro de Isaías 6, que os anjos adoram 24 horas, os anjos clamam, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Eles estão lá amando, adorando, dizendo Kadosh, Kadosh, Kadosh. Por quê? Porque aquela adoração é o alimento deles. Você sabe qual é o nosso alimento, meus queridos? A oração. É a oração, meus queridos, é o nosso alimento. Precisamos, meus queridos, nos levantar e nos despertar para orar. E precisamos ensinar as pessoas à nossa volta a orar. Precisamos restaurar esses princípios que foram roubados dos nossos templos, das nossas igrejas, do coração dos filhos de Deus. Eu quero, meus queridos, que vocês confiram nesse exato momento o que Deus tem feito em nossas vidas, em nossas viagens missionárias. E após esse vídeo, nós vamos dar continuidade a essa palavra e o Espírito Santo de Deus irá continuar falando ao teu coração. Venha conosco e vamos juntos mergulhar em águas profundas. O Pai tem uma palavra para você e eu irei finalizar orando e profetizando sobre a tua vida a unção, a presença, o poder do Espírito Santo, em nome de Jesus.
E através de você que foi cheio, então Ele leva essas águas às terras secas que representam o mundo. Mas tudo inicia através da nossa fome, da nossa sede pela pessoa do Espírito Santo. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me. Oh, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul. Worship His holy name. Muitos têm se acomodado nos dias de hoje, meus queridos, estando na praia. Mas o lugar, meus queridos, dos filhos de Deus não é na praia, é em águas profundas. É por isso que o Espírito Santo de Deus veio até o profeta Ezequiel e mostrou para ele o rio de glória, e fez sinal para ele, e mostrou para ele, meus queridos, que havia dimensões mais intensas e profundas, que ele poderia descer e mergulhar em Cristo Jesus. Is kind for all your goodness. I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, and oh my soul. Worship His holy name. I sing like never before, and oh my soul. Worship His soul. Bless the Lord, and bless the Lord, oh my soul, and oh my soul. Worship Your holy name. I'm singing like never before, and oh my soul. Worship Your holy name. Acontecerá que nos últimos dias derramarei água sobre o sedento. Pessoas famintas que têm buscado a minha presença, que têm almejado pela minha glória, é esses que eu irei ungir, é esses que eu irei liberar os rios de águas vivas. Oh, still my soul will sing Your praise unending. Sing it out. 10,000 years and forever. No grande dia, o último dia da festa, diz a palavra do Senhor. João 7, versículo 37, pôs o Senhor Jesus de pé e clamou em alta voz, dizendo: se alguém tem um quê? Sede, venha a mim e eu te darei de beber. Venha a mim e eu saciarei a tua sede. Venha a mim e eu irei liberar das minhas águas sobre você. Venha a mim e eu irei derramar mais sobre a tua vida. Bless the Lord, oh my soul, and oh my soul. Worship, worship, sing like never before, and oh. Os levarei ao meu santo monte e os alegrarei em minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos em meu santo altar, porque a minha casa, eu, você, cada um de nós, será chamada casa de oração para todos os povos. For I exalt Thee, and I exalt Thee. I exalt Thee. Oh Lord. Come on, lift your hands tonight, sing it to Him. I exalt Thee, and I exalt Thee. Aqui na cidade de Governador Valadares, Jesus Cristo é o Senhor.
É glorioso, meus amados, é sobrenatural contemplar o nosso Senhor Jesus cumprindo a tua palavra nesses últimos dias, pois as Escrituras dizem que nesses últimos dias o nosso Senhor nos batizaria com Espírito e com fogo. É exatamente o que o profeta Joel também havia profetizado para esses últimos dias, que acontecerá que nos últimos dias o nosso Senhor derramaria de teu Espírito sobre toda a carne. Mas para que nós venhamos receber o maravilhoso Espírito Santo e a tua maravilhosa unção, é necessário nós crer, é necessário, meus queridos, nos entregar plenamente à palavra do Senhor. Tudo que Deus faz sobre essa terra é mediante a nossa fé em tua palavra, nas promessas que Ele tem liberado sobre nós. Em Marcos 11, versículo 22, o Senhor Jesus virou para os teus discípulos e disse: tende fé em Deus. Tende fé em Deus, não tende uma fé sem sentido, mas tende fé em Deus. Nós precisamos, meus queridos, combater a incredulidade. E nós combatemos a incredulidade através, assim como eu já citei, através da palavra do Senhor Jesus. Automaticamente também ensinamos o povo o caminho da intimidade e do relacionamento. Então nós iremos forjar uma vida de oração. E para finalizar, meus queridos, o terceiro fator que tem impedido a unção de fluir em muitos lugares é que as pessoas têm limitado o poder de Deus nos dias de hoje. O nosso Deus, meus queridos, Ele não tem limite. O problema é que nos dias de hoje uma grande deficiência que tem estado no coração de muitos, meus queridos, ainda voltando ao início, meus queridos, essa praga da incredulidade. E gera uma deficiência chamada, meus queridos, limitação. É quando os filhos de Deus creem em uma parte e não creem em outra. Todos creem que o Senhor Jesus veio para nos salvar. E por mais pecadores que sejamos, nós cremos que se nós confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas quando nós falamos de cura, uma parte do povo de Deus crê que o Senhor Jesus cura, outra parte já não crê que Ele cura. Quando nós falamos, meus queridos, de batismo com fogo, uma parte crê que Ele cura, mas outra parte já não crê que Ele batiza com fogo, que Ele derrama unção. Uma deficiência, por quê? Porque a igreja, muitos nos dias de hoje, não tem mergulhado na presença. O Espírito Santo de Deus, Ele está aqui te ensinando as revelações do reino dos céus, as revelações do reino dos céus, para que você possa ter, meus queridos, um discernimento maior quando você estiver dentro da tua denominação ou que seja em outras denominações. Então você irá conseguir discernir o porquê que a unção não tem fluído como era para estar fluindo. Mas, meus queridos, eu quero também te dizer aqui nesse episódio que nós também temos como obrigação nos dias de hoje de ensinar o povo de Deus, de combater a incredulidade, de ensinar o caminho da intimidade e, acima de tudo, meus queridos, mostrar o poderio de Deus para as pessoas. As Escrituras dizem que Deus, pelas mãos de Paulo, operava sinais extraordinários. Ainda hoje o nosso Senhor Jesus continua, meus queridos, manifestando o teu poder, a tua glória como nunca antes. Mas nós precisamos, meus queridos, crer e nunca limitar o poderio do nosso Deus. Um diferencial em meu ministério, desde o princípio da minha conversão, quando eles me apresentaram o Senhor Jesus para mim, algo que eu executo e pratico desde o princípio da minha conversão, uma crença plena no poderio do Senhor Jesus. Quando nós lemos os pergaminhos, quando nós lemos a palavra, a Bíblia Sagrada, meus queridos, qual é o Senhor Jesus que nós lemos? O que nós lemos quando nós estudamos as Escrituras? Nós encontramos um Senhor Jesus de poder, de glória. Aonde Ele passou, houve uma explosão de poder, de sobrenatural. E as Escrituras nos afirmam que Ele é o mesmo ainda hoje. Agora, o porquê, meus queridos, que eu irei limitar o poder do meu Deus? Muitos nos dias de hoje têm limitado o poder do Espírito Santo de Deus, o poder do Senhor Jesus. Então esses três fatores, a incredulidade, a falta de oração e a limitação no poder de Deus, tem impedido a unção de fluir como era para ela estar fluindo. Meus queridos, eu tenho visto o Espírito Santo de Deus nos dar demonstração de poder. Eu tenho visto o Espírito Santo de Deus brincar conosco, mostrando que Ele é o nosso amigo. Eu tenho visto, meus queridos, o Espírito Santo de Deus fazerem tantas coisas gloriosas, mas o princípio é a fé e é, meus queridos, a convicção que o nosso Deus, Ele não tem limite. O nosso Deus, Ele não tem limite. O limite do nosso Deus está dentro do nosso próprio coração.
se você não limita o teu Deus, se você não limita o teu Senhor, se prepare. Porque certamente o Espírito Santo de Deus irá manifestar o teu poder e a tua glória sobre a tua vida como nunca antes. Como nunca antes. Eu quero, meus queridos, finalizar esse episódio orando para você e profetizando um rompimento como nunca antes. A fé, a convicção, meus queridos, ela é tão tremenda que eu tenho visto muitos nos dias de hoje receber até mesmo a transferência de unção. Receber, meus queridos, o poder de Deus através de uma oração a longa distância, de um vídeo como esse. Mas por que tais pessoas conseguem receber a unção? Conseguem, meus queridos, serem cheios do Espírito Santo de Deus somente assistindo um vídeo como esse? Porque tais pessoas são famintos, sedentos e são pessoas que crêem. São pessoas convictas, são pessoas que não limitam o poder de Deus. Eu poderia falar de mim mesmo, meus queridos. Muitas vezes o nosso amigo Espírito Santo ministrou a tua unção em mim, através de vídeos de homens de Deus. Homens que eu admiro, homens que eu pego para mim como referenciais, como exemplos de amigos do Espírito Santo. Então é possível, aonde você estiver, você ser tocado, você ser cheio. É possível você receber a unção. É possível você ser ungido, se você não limitar o poder de Deus. Me lembro eu, meus queridos, de um poderoso homem de Deus que não usava a televisão. Missionário Davi Miranda, já partiu para a glória. O fundador do ministério, né? Deus é amor. Eu já vimos que já aconteceu aqui na minha cidade. Ele, por áudio, somente pelo áudio, pela rádio, ele orar pela tua igreja aqui nessa cidade, e paralíticos se levantar, demônios serem expulsos de pessoas, só pelo áudio. O que é isso, meus queridos? As pessoas que estavam naquela concentração eram pessoas que criam. A palavra de Deus diz: crede nos vossos profetas e prosperareis. Você quer prosperar? Então creia nos homens de Deus, creia no poder de Deus. Nunca limite o teu Senhor. Quando nós limitamos o nosso Deus dentro de nós, meus queridos, é exatamente dentro daquele limite que Deus irá nos levar. Nós não tem como, é impossível nós mergulhar em águas profundas, nós aprofundarmos em Deus e conhecermos os teus mistérios, conhecermos os teus caminhos, se nós não formos ousados, se nós não crermos. A palavra de Deus diz, meus queridos, que Israel contemplou o poder de Deus. Israel contemplou, meus queridos, a unção do Espírito Santo de Deus, mas a Moisés foi revelado o caminho do Senhor. O Espírito Santo de Deus, ele não quer que você venha conhecer somente o teu poder. Ele não quer que você venha conhecer somente a tua unção, o teu mover, mas ele quer que você venha conhecer o teu caminho. Quando as Escrituras, meus queridos, nos falam do caminho do Senhor, está falando de um ambiente de intimidade. Aquilo que é revelado somente para os filhos, aquilo que é derramado somente sobre a vida dos filhos, e você foi chamado para ser filho, para ser filha. Venha comigo para águas profundas. É tempo de nós, meus queridos, sermos ousados, crermos. O Espírito Santo de Deus havia liberado uma promessa para Israel: colocarei vocês em uma terra que mana leite e mel. Somente Josué e Caleb, meus queridos, a geração de Josué e Caleb ousaram crer. Os demais pereceram tudo no deserto. O Espírito Santo de Deus, ele faz grandes promessas para nós. O Senhor Jesus tem feito grandes promessas para nós, mas nós só iremos viver tudo isso que Deus tem preparado para nós, se nós, meus queridos, crermos e acreditarmos plenamente na palavra do nosso Senhor. Eu quero, meus queridos, estar orando e ministrando a unção do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. E aonde você estiver, você será tocado pelo poder do Senhor Jesus, pela unção do Senhor Jesus. Eu quero estar ministrando sobre a tua vida. Eu quero estar orando para que o Espírito Santo de Deus, aonde você estiver, assim como eu tenho ensinado aqui, se você crer, o Espírito Santo de Deus, ele pode pegar a unção que está sobre a minha vida e a longa distância ele pode te tocar. Ele pode manifestar o teu poderio. E antes de eu liberar esta palavra profética através desta oração, quando a unção do Espírito Santo de Deus vem sobre nós, muitas vezes nós sentimos em nosso corpo físico, porque a unção do Espírito Santo de Deus, ela é literalmente sentida em nosso corpo físico e não no nosso espírito.
Amém, meus queridos? Então, quando ela vem, quando ela repousa sobre nós, muitas vezes nós sentimos como um formigamento, outras vezes nós sentimos como eletricidade, outras vezes sentimos um quebrantamento muito grande. É o que muitos de vocês irão receber aqui agora. Outras vezes nós sentimos a unção como fogo, parte do nosso corpo, que seja o corpo inteiro, se esquentando, um grande fogo queimando, ardendo em nós e sobre nós. O Espírito Santo de Deus, aonde você estiver, Ele irá te tocar, Ele irá te encher, porque esta é a promessa para esses últimos dias. E acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O Espírito Santo de Deus, ele está pronto para te ungir, ele está pronto para te encher. Se você realmente crê, aonde você estiver, estenda uma das tuas mãos, se possível feche os teus olhos e olhe comigo, se entregue, se renda como uma criança de 2 a 4 aninhos de idade e o Pai irá te tocar. Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus, entramos em Tua presença nesse exato momento e invocamos a nuvem de glória, aonde essa vida preciosa estiver. Meu Deus, que a nuvem de glória venha repousar sobre esta vida. Amiga Espírito Santo de Deus, e que da nuvem de glória, que o Senhor venha, meu Pai, verter as Tuas águas, que o Senhor venha verter a Tua maravilhosa unção e que essa vida venha ser cheio da Tua maravilhosa unção, em um nome de Jesus. Aonde você estiver, o Espírito Santo de Deus, ele te toca e ele te enche. Pai, em nome de Jesus, enche, embriaga esta vida com a Tua unção, com o Teu poder sem limites, em um nome de Jesus. Toque, Espírito Santo de Deus, toque, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Mais, Senhor, em nome de Jesus. Que essa vida seja cheio, que essa vida seja embriagado, meu Pai. Começa a encher esse vaso, começa a embriagar essa vida, Pai. Essa vida carrega fome e sede pela Tua presença. Amigo Espírito Santo de Deus, aumente o nível de unção, de poder, de autoridade sobre essa vida preciosa. Meu Pai, que tem buscado a Tua presença, que tem, meu Pai, almejado por ver o avivamento em toda a Tua igreja, em toda a Tua denominação. Em um nome de Jesus, meu Pai. Senhor, que todo demônio, todo espírito da incredulidade que tem reinado sobre essa cidade, que tem reinado, meu Pai, sobre, meu Pai, a igreja, que essa vida congrega, Senhor, que venha cair por terra, que todos venham a crer, que todos venham a ter uma só fé, um só coração, assim como a igreja primitiva, a igreja de Atos dos Apóstolos. Então, meu Pai, esta igreja irá experimentar o maior avivamento de toda a história, em o nome de Jesus. Mais, Senhor, mais de Ti, em nome de Jesus, enche essa vida, meu Pai. Se porventura houver enfermos me assistindo nesse exato momento, dentro deste lar, meu Pai, eu repreendo todo espírito da enfermidade, da aflição, e eu decreto cura, eu decreto sanidade, em nome de Jesus. Seja curado, seja livre de toda enfermidade, de toda doença. Eu decreto a cura, eu decreto a sanidade sobre a tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba essa unção do Espírito Santo, receba esse toque do Espírito Santo de Deus, receba a tua cura, receba o teu milagre, em nome de Jesus. Presta aí bastante atenção, meus queridos, nos avisos que eu estarei liberando nesse exato momento. Meus amados, o Espírito Santo de Deus tem te tocado através desse episódio. Meus queridos, nos ajude compartilhando os nossos vídeos, nos ajudando a levar esse avivamento nos 4 cantos do nosso Brasil e do mundo, em nome de Jesus. E se o Espírito Santo de Deus te chamar você, para que você venha se tornar um mantenedor desse humilde ministério de avivamento que o Espírito Santo de Deus tem nos confiado, um ofertante, um dizimista, entre em contato conosco. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o meu WhatsApp, os nossos contatos, e eu estarei passando para você o que é necessário para que você se torne um mantenedor, um ajudador desse ministério de avivamento que o Pai tem nos confiado. Que o Espírito Santo de Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus te honre de uma forma extraordinária, e não perca o nosso 4º encontro dos famintos e desesperados pelo Espírito Santo de Deus, que será aqui na nossa cidade de Governador Valadares, Minas Gerais, nos dias 13 e 14 de julho. Eu te aguardo, faça a tua caravana. O Espírito Santo de Deus irá te ungir com a nova unção. O Espírito Santo de Deus irá te encher como nunca antes, em nome de Jesus. Deus te abençoe, fica na paz. Shalom, shalom.